Eu passei anos trabalhando nas maiores empresas do Brasil. Projetos importantes, times grandes, resultados reais. E quando eu sentava numa entrevista para uma vaga fora do Brasil, tudo desaparecia. A pessoa lá do outro lado não sabia nada sobre as empresas brasileiras, não entendia o impacto do que eu tinha entregado no mercado brasileiro. Minhas entrevistas viraram conversas vazias e técnicas. Esse vídeo é exatamente sobre o que eu descobri e o que eu mudei para ser contratado. O profissional brasileiro tem um problema específico no mercado global. Não é a competência, não é o inglês, é como você se apresenta. Quando você fala em uma entrevista que você trabalhou numa grande empresa brasileira, o entrevistador não tem referência. Ele não sabe se a empresa é grande ou pequena, não sabe se o projeto que você liderou era complexo ou simples, não sabe se o mercado brasileiro tem os mesmos desafios que o mercado dele tem. Então o que acontece? Ele vai avaliar só o que ele consegue medir, a parte técnica. E daí você vira mais um candidato extremamente técnico numa pilha de outros candidatos extremamente técnicos. Seu título de sênior no Brasil não tem o mesmo peso lá fora. Não porque você não é sênior, mas porque o impacto que você gerou não está sendo comunicado da mesma forma que o mercado entenda. Você está falando a língua errada. E eu não estou falando do inglês. Quando eu entendi isso, mudei completamente como eu me apresentava. Parei de falar de empresas e projetos e diretores com quem eu trabalhei. Comecei a falar de problemas e soluções e impactos mensuráveis. Em vez de dizer, trabalhei no maior banco digital do Brasil num projeto de modernização da plataforma, eu dizia, a empresa tinha um sistema legado que processava 2 milhões de transações por dia com 40% de downtime. Eu liderei a migração para uma arquitetura nova na nuvem, reduzindo o downtime para 2% em 8 meses. Percebeu a diferença? No primeiro, o entrevistador precisa conhecer o banco, entender o contexto. No segundo, ele entende o problema, a solução e o resultado, independente de onde foi feito. Isso é criar paridade com o mercado internacional, abstrair a política e o contexto local e focar no que realmente importa, seu impacto pessoal. Mas claro que não é tão simples assim. Tem mais uma camada que a maioria das pessoas ignora. Cada mercado fora do Brasil tem um foco diferente. Isso mesmo. E se você não entende isso antes de sair por aí se aplicando para todas as vagas que você vê, você está mandando um sinal errado para o lugar errado. Deixa eu te dar exemplos reais do que eu observei. Alemanha. Eles têm uma obsessão com automação e eficiência de processos. Se você tem experiência com sistemas que escalam e eliminam o trabalho manual, esse é o seu mercado. Inglaterra, especialmente Londres, é dominada por fintech. Se você tem background em pagamentos, banking ou regulação financeira, Londres vai te receber bem. Holanda, onde eu morei por quase 7 anos, tem um foco fortíssimo em soluções cloud native e arquitetura distribuída. As empresas holandesas, especialmente as de tecnologia, buscam profissionais que pensam em escala global desde o início. Escandinávia valoriza experiência em startups de tecnologia com foco em produto e experiência do usuário. Se você construir o produto do zero, isso vale muito mais lá do que em qualquer mercado corporativo tradicional. O erro que eu via se repetir o tempo todo era o profissional brasileiro mandando o mesmo CV genérico para Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escandinávia, tudo ao mesmo tempo, sem adaptar o formato e a apresentação, sem entender o que o mercado valoriza e ficando sem respostas, sem entender o porquê. Mas e aí? O que é que você faz com isso? Primeiro, para de descrever onde você trabalhou e começa a descrever o que você resolveu. Problema, solução, impacto mensurável. Toda experiência no seu CV e em cada entrevista que você tiver precisa seguir essa estrutura. Segundo, escolha um mercado específico antes de começar a se aplicar. Não porque os outros são ruins, mas porque seu pitch ou sua apresentação precisa ser construído para aquele mercado específico. Você não pode ser genérico e internacional ao mesmo tempo. Terceiro, assume que ninguém sabe nada sobre o Brasil, não como limitação, como vantagem. Você não precisa carregar o peso do contexto brasileiro. Você pode apresentar seu impacto do zero, sem filtros, sem política, sem hierarquia. Só você e o problema que você resolveu. E isso é o que separa o profissional brasileiro que entra no mercado global do que fica tentando por anos sem entender por que não avança. O mercado global não está fechado para o profissional brasileiro. Ele está fechado para quem continua se apresentando como profissional brasileiro. Quando você aprende a falar a língua do mercado que você quer trabalhar,
Sua experiência passa a valer o que sempre valeu. Só que agora as pessoas certas conseguem enxergar isso. No próximo vídeo, eu vou entrar em como construir sua apresentação na prática, com exemplos reais de como reformular sua experiência para o mercado global. Inscreve no canal para você não perder e comenta aqui qual mercado você está mirando: Alemanha, Inglaterra, Holanda, Escandinávia ou outro. Eu vou responder cada comentário.